Olá, amigas e amigos, e muito obrigada pela sua audiência, que nós sabemos muito bem que é uma questão de escolha. Você conhece pessoas que têm um potencial de sucesso enorme, mas que por insegurança ou dificuldade de comunicação têm problemas na hora da entrevista para o emprego ou ainda no convívio social? No programa de hoje nós vamos conversar com alguém que tem como grande desafio desenvolver pessoas, mostrando a elas o melhor de si, trabalhando o desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Então já sabe, né? Não sai daí que nós vamos saber como os desbloqueios emocionais e a motivação podem proporcionar uma elevação de performance. Na vida. Fica ligado! Estamos de volta com responsabilidade com ela, que é Head Trainer, treinadora da área comportamental. Desenvolve e ministra palestras e treinamentos abertos e corporativos com foco em desbloqueios emocionais, liderança, motivação e na construção de equipes de comunicação estratégica e empresarial. Seu nome é Camila Costa. Vai dividir a apresentação desse programa comigo o secretário estadual de Agricultura, Cristino Áureo, que também é um macaense, assim como a Camila. Camila, que prazer te receber. Prazer é meu, Cláudia, estar aqui com vocês hoje. Eu que já acompanho seu trabalho já há algum tempo, do Cristino também, principalmente lá em Macaé. Um prazer estar aqui hoje. Pois é, você que é macaense, escreveu para nós. Conta para quem está em casa como que você chegou aqui. É verdade, eu já acompanho o seu trabalho, o seu programa. Como a minha vida é um pouco corrida, eu não assisto muito pela TV, mas você sempre posta no YouTube, eu sempre acompanhando você pelo Twitter, pelo Facebook. E como eu trabalho nessa área de treinamentos comportamentais, isso ainda é uma área que as pessoas estão com muitos problemas hoje em dia, ainda precisam se desenvolver muito, mas é uma área que poucas pessoas ainda têm essa cultura, têm esse interesse por isso. Então, acho que nada melhor do que você, Cristino, que dão esse apoio para a população também, para os telespectadores. Seu trabalho também fala muito de ação social, então é uma coisa também que eu considero muito importante dentro da minha empresa, que eu faço muitos treinamentos e palestras beneficentes também. Então eu falei, vou escrever para a Cláudia para abrir esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho. E aí você atendeu minha solicitação muito prontamente. Tá vendo, Cristino? Dois macaenses, você então está satisfeito porque está em casa, né? Para mim é assim, um prazer enorme ver. Primeiro, uma característica importante que é a juventude colocada à disposição de boas causas, né? Não é muito comum, não é muito fácil você encontrar jovens com uma conexão tão rápida e tão objetiva assim, com um tema como é o caso da Camila. Então, o que a gente percebe claramente nela, e fico feliz que a minha cidade esteja produzindo gente dessa qualidade, porque talvez o grande sonho que eu acalente em relação ao trabalho na cidade é que o ciclo do petróleo ele não pode ser igual ao ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo. A cana-de-açúcar deixou na nossa região casarões muito bonitos, referências históricas muito interessantes, mas não conseguiu construir os principais monumentos que eu acho que a gente tem que construir, que são as pessoas. Quer dizer, que a gente pode deixar para o futuro, não é embora um conjunto, vamos dizer, de obras e tal seja muito interessante, a gente sempre faz referência a isso nos livros de história, mas o principal legado que qualquer ciclo tem que deixar para uma cidade, para uma região, é você olhar para ali e falar, puxa, o ciclo do petróleo produziu no estado do Rio
uma geração inteira de gente muito bem preparada, que disputa posições em qualquer lugar do mundo, como a gente diz da Coreia, por exemplo, né? A Coreia, você não acha só porque Seul é uma cidade bonita e desenvolvida. Todo mundo reconhece que a Coreia usou a educação para formar uma geração que impressiona o mundo por isso. Então, eu acho que, assim, olhar para aquele ambiente e ver gente trabalhando isso, para mim é muito surpreendente positivamente. E, sobretudo, com tão pouca idade, né, Cristina? Que eu vou contar para vocês, gente. Ela tá linda, maquiada e tudo, mas ela tem apenas 22 aninhos. Não é verdade, É verdade. Camila? Como é que pode? Com 22 anos, já está terminando sua formação de psicóloga, trabalha fazendo esse treinamento, que eu queria que você, então, a gente começasse a falar sobre isso agora, porque eu acho que tem muita gente que está em casa, que fica com baixa estima, não acredita em si, não é verdade? Chega diante de um empregador e começa aquelas perguntas com aquela tensão toda, a pessoa estremece, acha que não vai conseguir. Quer dizer, a inteligência emocional é uma parte fundamental da vida. Com certeza. Né? Então, eu queria que você falasse quais são as técnicas a priori, que você pudesse dar assim, algumas dicas aqui agora para quem nos assiste. Claro, claro. Então, respondendo sua pergunta, primeiramente, eu comecei no mercado de trabalho muito jovem. Eu, com 17 anos, fui estagiar em algumas das multinacionais lá de Macaé. E o trabalhador offshore, eu trabalhava nessa parte técnica, mais voltada para o petróleo, ele existe constantemente esse preparo também pessoal, porque ele só recebe formações técnicas. E o dia a dia é muito intenso, o trabalho é muito dinâmico, você precisa estar muito bem preparado para lidar com várias culturas, você constantemente vai para fora do país também fazer vários treinamentos. Então, você precisa ter um preparo também emocional por isso. Então, eu sempre gostei dessa área, então vi que esse era um ponto que faltava muito, ainda falta hoje na cidade. Estava até conversando com o Cristina, que ainda precisa criar essa cultura, precisa ser criado isso em Macaé, uma cultura mais de internacional. Isso, de desenvolvimento mesmo humano. Então, pensando nisso, foi que eu abri minha empresa e hoje eu faço esses treinamentos, né? As pessoas têm esse bloqueio, Cláudia, porque todos nós temos sonhos, né? Todos nós temos algumas metas, assim. E medos também. E medos também, né? Chega no início do ano, a gente faz nosso planejamento, a gente tem nossos sonhos, tem nossas vontades. Só que pode ser que esses sonhos se realizem ou não, né? Algumas coisas dependem só de nós, outras coisas não. Então, quando um sonho, vamos supor que um sonho não seja realizado, ele gera um sentimento de incapacidade ou gera um sentimento de segurança. Frustração. De frustração. Então, o que acontece? Você vai guardando esses sentimentos dentro de você. Chega uma hora que de tantos, pode ser que alguns sonhos seus não se realizem, isso pode ser tão pesado para a pessoa, que isso começa a gerar, assim, uma frustração tão grande que a pessoa fala, então é melhor que eu não sonhe. E é aí que começa o grande problema, porque todos nós temos vontades, né? A gente tem vontade, mas aí quando bate aquela frustração, aquele pensamento, aquele sentimento, a pessoa fala, eu tenho vontade, mas eu não mereço isso, eu quero, mas isso não é para mim. Eu queria ter aquele emprego, mas vai me dar muito trabalho, eu queria ter aquela carreira, eu queria fazer o que eu amo, mas aquilo vai me dar muito trabalho para conseguir. E às vezes até inconscientemente, que a pessoa não tem essa clareza de pensamento. Eu não vou sonhar mais, mas ela simplesmente se autoderrota preliminarmente, né? Exatamente. É a nível inconsciente. Isso é feito muito rápido a nível inconsciente. Isso não chega à nossa consciência, isso não é perceptível para nós. Entendi. Então a pessoa vai ter vontade sim, só que ela vai sempre colocar um impedimento, sempre uma crença vai vir, sempre um pensamento limitante vai vir. E é aí que a gente age, né? Nós que somos dessa área de desenvolvimento humano. Desbloqueia. Desbloqueia isso. A gente identifica onde que está essa crença, onde que começou aquele comportamento, para que a gente possa tratar de uma maneira segura, calma, até que a pessoa fique aí pronta, preparada para os desafios do dia a dia. Nossa, que interessante. Adorei. E como é que desbloqueia? Você começa com sessões perguntando a vida preliminar da pessoa. E aí, quando você identifica um bloqueio, qual é o procedimento que você começa a fazer, assim, em linhas gerais? Existem dois caminhos, assim, né, Cláudia? Tanto o trabalho que eu faço hoje, comecei recentemente a fazer com coaching, que coaching já é um trabalho um pouco mais longo, são de 10 a 12 sessões, onde a gente conversa com a pessoa, passa uma série de ferramentas que vão auxiliar esse mergulho dentro dela mesma. Peraí, coaching 10, 12 é mais longo? O outro são quantas sessões, então? Por exemplo, eu faço treinamentos comportamentais que são de final de semana, de sexta a domingo, e é o desafio que a gente fala que a pessoa já sai de lá com uma outra visão de mundo. Para destravar? Para destravar. 3 sessões? 3 dias, são 3 dias. Uma imersão de final de semana, de sexta a domingo, é o desafio que a gente faz. Peraí, Cristiano, vamos fazer um condensadão aqui agora? Então vamos fazer agora, vamos lá, uma rapidinha, assim, 10 minutos de sessão. Como é que é? Como que é o treinamento? Isso.
O treinamento começa assim, é de sexta a domingo. A pessoa fica num hotel, a gente está fazendo esse trabalho lá em Macaé, Rio das Ostras. Ela se hospeda no hotel, fica de sexta a domingo. E de sexta a domingo, essa pessoa vai trabalhar as 4 emoções básicas, que é responsável por todos os nossos comportamentos e reações, que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Então, durante esse final de semana, essa imersão, o treinamento é intenso, começa muito cedo, termina muito tarde, por isso a pessoa fica hospedada. E ela vai fazer um mergulho, é um treinamento todo vivencial. A técnica é passada, você vivencia a técnica, você treina as suas emoções, você é colocado ali num momento de muita raiva, ou de muita tristeza, ou de muita alegria, ou de muito medo. E aí você se conhece, você vê o que você está sentindo, por que você está reagindo assim. É um processo assim de expansão de consciência profundo. Nossa. E chega no domingo, a pessoa tem um verdadeiro reencontro com a felicidade dela. E os resultados, Camila? Como é que é a pessoa de antes com a pessoa de depois? Você já tem resultados para contar para nós? É o resultado que faz a gente querer continuar, sabe, Cláudia? A gente tem problemas, por exemplo, pessoas que têm problemas em casa, que são altos executivos, têm uma carreira muito bem desenvolvida, muito bem preparada desde cedo, mas que vai deixando a família ali em segundo plano, ou às vezes não teve aquela estrutura familiar. A gente atendeu uma pessoa que ela tinha grandes problemas de lidar com os pais. Não conseguia encarar os pais, olhar frente a frente, ter aquela conversa saudável em casa. Tinha uma série de bloqueios, uma série de situações assim impedindo esse contato mais profundo. Então a pessoa fez esse treinamento com a gente, ela perdoou fatos passados que pai e mãe fizeram para ela, num momento que a gente fala que nós somos vítimas de vítimas, né? Na verdade, um pai e uma mãe nunca estão errados, eles não têm recursos suficientes para aquele momento da vida da criação de um filho. Então, uma criança, às vezes, por exemplo, até os 7 anos está formando seu sistema de crenças, às vezes ainda não tem recursos para entender o que está acontecendo. Então, dá um significado um pouco negativo. Então, nesse treinamento, essa pessoa fez esse treinamento com a gente, conseguiu chegar em casa já no domingo, chamar os pais para conversar e, a partir daí, destravar esse bloqueio familiar que impedia essa pessoa hoje na empresa dele de estar totalmente focado, de estar totalmente equilibrado. Né? Exatamente. Cristina, ela está mentindo a certidão de nascimento, não é? Fala a verdade. Ela conseguiu... Isso tem 50 anos. Tem uma experiência muito interessante acumulada, né? E isso a gente, já conversando em off, assim, antes do programa, a gente percebe. E eu acho que o que falta muito, antes mesmo das pessoas se prepararem do lado formal que a gente estava falando, como ser engenheiro, como ser advogado, como ser veterinário, como ser instrumentista, petroleiro, o que for. A gente precisa ter a nossa base como seres humanos. Exato. Então, esse nível de preocupação é que normalmente as pessoas não têm, ou seja, não cultivam a solução dos seus problemas elementares. Aí vão para dentro da vida profissional e acham que vão preencher tudo o que precisam aprendendo ou sendo adestradas. E o adestramento, que eu acho que é um termo um pouco pesado, mas ele faz a gente repetir determinados comportamentos, repetir ensinamentos, mas como cada um tem uma história de vida, isso que você faz e aborda tem um valor enorme, porque é como cada um se comporta diante dessa adversidade. Então, uma vez na empresa, já que você faz treinamento para a empresa, como desenvolver a capacidade de comunicação das pessoas, porque eu noto que tem gente que é boa à beça, sabe muito, mas não sabe transmitir, não comunica, não compartilha, exatamente por um bloqueio na forma de se relacionar com o mundo. Como é que é isso? Onde aperta? Onde que aperta? É uma boa pergunta. Como eu estava falando aqui para a Cláudia, existem vários fatos na nossa vida. Um fato é um fato, ele não é alegre, ele não é triste. Esse significado é a gente que dá. A gente dá um significado para o fato, juntamente com esse significado a gente coloca uma emoção. Ou uma emoção boa ou uma emoção ruim. A partir daí vai surgir um comportamento, a partir desse comportamento vai surgir uma crença. Enfim, todo comportamento ele quer satisfazer um valor seu. Então, o que a gente tem que buscar é ver que valor é esse que esse comportamento está satisfazendo. Muitas vezes, por exemplo, ter medo de falar em público ou não conseguir se comunicar, a gente trata isso como se fosse muito negativo. Mas tem uma intenção positiva por trás desse comportamento. Pode ser por proteção da pessoa, pode ser por privar ela de uma exposição. Muitas vezes a gente vê muitos casos que a gente lida com pessoas que têm medo de falar em público ou medo de passar por um processo seletivo de uma entrevista,
que essa pessoa sofreu na infância dela um momento de exposição, então ela associa aquilo para todo caso que ela é exposta. Entendi. Então varia muito de caso para caso, mas falando de uma forma geral, a gente quer, o nosso objetivo é buscar ver qual é o valor central que está por trás disso daí, para que a gente possa tratar de uma forma mais segura. Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história de vida. O tratamento é individual, então? É uma coisa individual, Cláudia. Por mais que a gente faça turmas, por exemplo, num treinamento, a gente sempre limita de 20 a 25 pessoas num treinamento desse de imersão. Quando eu faço palestras, eu limito um público até 35 pessoas, porque durante as palestras, durante as vivências, vai tendo expansão de consciência. As pessoas vão tendo dúvidas. Então, o ideal é que a gente tenha esse tempo para falar com cada um, para tirar a dúvida de cada um, que a gente possa responder. Então, tem um dos tópicos que você coloca no seu treinamento que eu acho que vai despertar assim, a galera em casa. O que é essa parte que para as pessoas, para as mulheres, uma palestra específica para as mulheres, onde elas descobrem o poder feminino? O que é isso? É, o poder infinito. Eu já estou aqui tremendo. Se vocês não descobriram ainda, já estão mandando isso tudo, a hora que descobrir... Então, Cláudia, a mulher, a gente sabe que ser mulher não é fácil, né? A gente sofre pressões ali de todos os lados e é da nossa natureza querer equilibrar tudo. E de um tempo para cá, a mulher foi definindo vários papéis além da casa, né? Antigamente, só foi aumentando. Hoje em dia é multifuncional, cada vez mais cobrada. Exatamente. Ainda tem que ser bonita, né? Tem que estar bonita, apresentável, né, Cláudia? Então, isso é uma pressão muito grande, E às vezes, dependendo da sua criação, dependendo da família que você vem, muitas crenças são colocadas que você não pode isso, que aquilo não é para você, que aquilo pode não pegar bem para uma mulher. Então, dependendo da criação, dependendo da família, ela vai ouvindo uma série de questões durante toda a vida. E pode ser também que essa mulher venha a sofrer traições de namorados, de amigos ou de parceiros mesmo. Então, isso tudo termina afetando intimamente a autoestima da mulher. Então, você deve ter visto o nosso treinamento para mulheres, né? Isso. Então, o que a gente busca é mostrar a cada mulher ali aonde que está o maior valor dela. O que ela tem de melhor ali, para que dali, mostrando um ponto forte, a maior capacidade dela, ela possa fazer aí o que ela quiser, sem crença, sem nada impedindo. Você já imaginou, Cristiano? Já somos comandados por uma, né? Agora, depois desse treinamento, você imagina, vai ser presidente dos Estados Unidos agora. Né? Não, as mulheres têm assumido um papel cada vez maior e eu fico feliz que seja assim, porque, na verdade, se você olhar, né, a grande parte das turmas nas universidades já são majoritariamente formadas por mulheres, elas conseguiram performance em concurso superior à média dos homens, mas nos cargos-chave, tanto da administração pública, da política e nas empresas, a presença feminina ainda era um pouco tabu nos escalões maiores. Então, eu acho que mostrar essa possibilidade às mulheres, eu acho muito interessante, sim. Aliás, a gente acaba brincando, tem preconceitos até no meio dessa brincadeira, né, brincando com isso, mas acho que uma sociedade mais igualitária, onde todo mundo se sinta melhor, até os traumas domésticos vão diminuindo, porque muita coisa que acontece na relação homem e mulher, ela é fruto de um passado de uma concorrência desigual dentro dos lares, onde foi sendo criado também um certo revanchismo, né? As pessoas de tanta opressão, né? Tanta opressão, as mulheres se sentindo oprimidas, acaba gerando coisas nos históricos das famílias, porque tem segredos dentro das famílias, né, que são coisas tratadas assim de uma maneira difícil, mas que muito em função desses traumas. Vai passando, né? Que vai passando de geração em geração, coisas que não foram bem resolvidas. Tem questões relacionadas, você disse aí, a inibição de falar em público, muitas vezes pessoas que não conseguem vencer, não conseguem ser competitivas, porque elas mesmas colocam um teto. Porque eu imagino, quando você diz que alguém foi exposto e ficou traumatizada, porque talvez a exposição daquela pessoa ocorreu no momento em que ela não estava preparada para aquele passo. E o subconsciente é um personagem que nos habita, que é implacável. Você não sente a presença dele. Mais de 90% dos nossos comportamentos, Cláudia, são inconscientes, ou seja, automáticos. Você faz e não sabe por quê. Então, você imagina o que acontece dentro da gente. Pois é, o tempo todo. É um turbilhão de sentimentos. Porque nós somos contraditórios, né? O que às vezes aparece a priori não é o que está por trás daquilo. E isso é que tem que ser trabalhado.
Eu vejo, por exemplo, quando você força muito crianças a fazerem coisas porque é engraçadinho, mas são os pais que querem, não é a criança que quer, a criança não está à vontade para fazer aquilo, eu vejo naquilo um risco enorme, porque, de repente, ela pode não ter o desempenho esperado e achar que aquilo... Então, que ela é incapaz, né? Todas as vezes que ela se vir naquela situação, ela vai achar o não merecimento, que eu acho que é essa coisa mais terrível, a pessoa que não vence porque acha que não é possível vencer, porque não merece. Fala, é mesmo. Eu não tenho capacidade para isso, jamais vou conseguir fazer isso. Isso é um negócio que não se deve dizer e ninguém deve ficar dizendo ou repetindo isso para alguém. Essas coisas só acontecem contigo. O pior desserviço que alguém pode prestar a alguém é achar que um dado ruim que aconteceu com uma pessoa, você sempre fala, essas coisas só acontecem com você. Como assim? É uma amarra imaginária, né? Sim. Camila, aqui eu vou mostrar o Instituto Diamond, de onde ela faz parte, né? E queria que você usasse também um pouquinho do tempo para explicar o que é coaching, que é quer dizer, eu não vou falar, né? Tá, claro. O que é coaching para quem está em casa? Explica assim, bem detalhadamente. Cláudia, coaching é um processo que visa você sair do estado atual, ou seja, de onde você está hoje para você ir para o seu estado desejado, onde você quer chegar. Então, são sessões que o coach, que é o cliente, faz com o coach, que é um profissional certificado nessa área. Isso é muito importante quando você quer fazer um processo de coach, você buscar um profissional já treinado nessa área, já certificado, com alguns atendimentos. E durante esse processo vão sair em média de 10 a 12 sessões, com duração de por volta de 1 hora e meia. E a pessoa vai conversar com o cliente, o coach vai conversar com o seu cliente, com o coach, para ver qual é a meta dele, qual é a grande meta, o que está impedindo ele de chegar nessa meta, identificar riscos, porque às vezes a pessoa quer alguma coisa que pode não ser viável. Então, o processo de coach te ajuda a manter os pés no chão, te ajuda a identificar os seus pontos fortes, o que você tem de melhor para atingir aquela meta, o que você precisa trabalhar. E o final da sessão, a pessoa pode ter atingido a meta no final dessas 10, 12 sessões, ou ela pode estar a caminho. E aí, quando, por exemplo, vamos supor que a pessoa não tenha atingido a meta ainda e terminou o número de sessões, a gente faz sessões de manutenção para acompanhar aquele cliente ali para conquistar a meta, porque às vezes a meta é de longo prazo. Pois é, porque assim, existem muitas pessoas que fazem tratamentos psicoterapêuticos, né, com psicanalistas, com analistas, com psicólogos, e tem essa novidade, vamos dizer, não é tão novo assim, mas existem muitas pessoas que não conhecem essa rapidez, é um tiro, né? O coach é um tiro, ele cumpre uma meta, você chega ali com um objetivo traçado e busca aquilo e depois aquele momento foi desfeito. Aí você contrata novamente o serviço para que a pessoa acompanhe você, é isso, né? Isso, nem sempre a pessoa vai com um objetivo definido, Cláudia. Às vezes a pessoa está num dilema, vivendo um dilema na vida dela, ou está sentindo um profundo vazio, então o coach também vai ajudar nisso. Vai ajudar a resolver esse dilema baseado nos valores da pessoa, no valor da crença dela, nas crenças dela, tudo muito ecológico para essa pessoa. E também, ou por exemplo, a pessoa está sentindo um vazio, então o coach vai identificar em qual área da vida está vindo esse vazio. E por que coaching e não psicanálise? Psicanálise, Cláudia, é uma coisa assim muito busca da onde começou aquele problema, da onde começou aquele trauma na sua vida. O coach não, o coach é foco no futuro. O coach jamais pode ser confundido com terapia, com psicanálise, enfim, com qualquer outro tipo nessa linha assim mais da área da psicologia, porque o foco do coaching é no futuro. A pessoa durante as sessões ela não vai se lamentar porque ela não consegue, porque ela não merece. O trabalho do profissional de coach é tirar essa pessoa dessa zona de limitação, dessa zona de vítima e levar ela para o futuro. Então, isso daí passou. Agora, para o que você quer, para o seu objetivo, o que está faltando, o que você tem que fazer? São sessões assim que a pessoa define o que ela quer, jamais o coach interfere. Toda final de sessão vai ter tarefas para a pessoa, então a pessoa não vai para casa do nada, ela tem tarefas para cumprir para a próxima sessão. Coach melhora a depressão? Ajuda, Cláudia. Eu não vou falar para você que coach substitui qualquer processo, tá? Tanto psiquiátrico quanto psicológico, não é o objetivo do coaching fazer isso. Mas ajuda sim, porque em casos, por exemplo, de depressão, da onde está vindo essa depressão? Será que essa depressão vem de sonhos que não foram realizados, por exemplo, de objetivos que não foram atingidos? Então, o coaching, juntamente com o psicólogo, vai auxiliar, sim, nesse caso. Mas nunca, nem treinamento comportamental, é bom a gente até esclarecer. Treinamento comportamental, palestras, coaching, nada pode substituir um trabalho médico, um trabalho de um psicólogo. É mais acessível financeiramente falando?
Cláudia, depende muito, depende se o coaching é para empresa, depende se é para pessoa física, depende do que a pessoa quer, do número de sessões que a gente vai levar. Mas, assim, o que eu posso dizer é que não é um investimento pesado, é um investimento que só traz retorno para a pessoa. Entendi. Não é uma coisa que é sem necessidade. A pessoa começa a ver resultado logo nas 2 primeiras sessões. Entendi. O Instituto de vocês já prestou serviço para muita gente, né? Vou mostrar aqui enquanto eu peço, Cristiano, que você dê suas palavras finais, depois a Camila, para a gente fechar o programa, deixando telefone, site, tudo que vocês quiserem dizer, além dos beijos para todos os macaenses que eu já sei. É verdade. Bom, já que você começou pelo final, né? Porque tinha e tem um monte de beijo, que eu vou naturalmente só reforçar aqui o carinho com que a gente tem sido recebido. O programa em Macaé tem uma audiência altíssima, seja na internet, como foi o teu caso, seja reproduzido nas televisões locais. Então, beijo a todos os nossos irmãos, né, de Macaé, irmãos e irmãs. Mas eu acho que o principal valor que a gente comentou aqui, Camila, e que eu quero te cumprimentar por isso e te estimular nessa linha, é que nós estamos vivendo um momento de grandes oportunidades no Brasil, especificamente em Macaé, na região petroleira. Mas as pessoas têm que estar preparadas para isso. Não adianta você alcançar um emprego e depois perdê-lo por falta justamente dessa capacidade de evoluir dentro da sua escolha. Então, acho que é extremamente oportuno que você cumpra esse papel e fico feliz de você poder estar fazendo isso exatamente na nossa cidade. É verdade. Camila, para quem que você quer mandar beijo? Quero mandar beijo pro pessoal que me acompanha meus treinamentos, minhas palestras abertas, lá em Macaé, que eu faço também pelo menos uma vez por mês, para minha família também, que me apoia, trabalha comigo, está sempre apoiando esse trabalho que a gente desenvolve aí, que tem uma série de desafios no dia a dia. Que beleza, foi um prazer te ter aqui, adorei. Prazer é meu, foi meu. E acho que você está mentindo a sua idade, hein? Ah, eu faço identidade nos bastidores. Na próxima vez que você voltar. Gente, quero agradecer imensamente aqui, olha, pega aqui para mim de pertinho, o Diário de Petrópolis, que reproduz as minhas colunas tão carinhosamente, a gente fica tão feliz. A Camila, que inclusive contou para mim que nasceu em Petrópolis, se mudou, é macaense de coração, mas nasceu nesse município tão querido da região serrana. Quero mandar beijo para todos os macaenses também, os quissamanenses, carapobuenses, e toda a região ali, toda a galera de volta de Macaé, esse povo tão querido. O contato? Claro que sim. Quem quiser, claro. Quem quiser se inscrever em treinamentos nossos, falar comigo, é só mandar um e-mail para contato@institutodiamond.com.br ou entrar no nosso site www.institutodiamond.com.br. Dá o telefone. Telefone 22 9978 6410. Serviço completo, adorei. Completo. E olha, os meus beijos continuando, porque aqui, assim, programa democrático, todo mundo amigo, é uma sala de visita. Também para o Marcos Bordalo, para a Jussara Ribeiro, lá de Duque de Caxias, Baixada Fluminense presente, Rita de Cássia de Campo Grande, Alonso Del Moura e Mariane Altomar. E quero mostrar para vocês, gente, o meu livrão, olha que lindo! O Sol que Queria Nascer de Noite, olha que beleza, além de mandar beijo para todo mundo da Vila Isabel, Unidos da Tijuca, Beija-Flor, estavam lindas, que escola de samba, quanto bom gosto a essa galera obstinada que trabalha o ano todo para chegar naquele dia e fazer aquele espetáculo o maior da Terra. Obrigada a você que está em casa, que esse programa é feito especialmente cheio de carinho para você, com todo o amor, né, Cristiano, né, Camila? É verdade. A gente sabe muito bem que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Fica sempre com a gente, hein? Até o próximo. Beijo fraterno. Tchau, tchau.